Pessoal, tudo bem? Estamos aqui direto do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves, e vamos falar um pouquinho sobre a planta, o plantio e de onde sai o vinho que a gente toma na mesa. Começa tudo por aqui, tudo a partir desse momento que a natureza nos dá até a gente poder elaborar a uva dentro da adega. É muito comum, começando já, a gente vê uma fila de rosas plantadas geralmente nas videiras, no plantio das videiras. Isso torna, muitas pessoas pensam que isso é somente estético, mas isso tem uma função técnica muito importante. Além de deixar muito bonito, né? E não só rosas, usam-se outros tipos de plantas também. Isso tem uma função que é nos alertar sobre problemas de pragas, porque a rosa é uma planta muito mais sensível do que a própria videira. Então, ela é uma indicação de que não existem pragas na videira, ou seja, se a rosa ela for atacada ou ela tiver com algum problema, é um indicativo muito sério de que alguma coisa tem que ser vista na videira. Então, isso é um indicativo para o agricultor de como está a saúde da videira dela em relação a algumas pragas. Além de deixar muito bonito, mas tem essa função prática e técnica. Então, a gente tem que entender que a videira é uma planta trepadeira. E ela pode ser plantada ou cultivada de duas formas. Ela pode ser em latada ou espaldeira. Aqui a gente vê uma plantação tipo espaldeira. Latada é aquela em que o agricultor deixa a árvore crescer mais um pouco e consegue fazer com que ela faça uma cobertura com os seus galhos, né? Afastando assim o cacho de uva mais do solo. Isso tem uma função por umidade, vento, uma série de outras coisas, mas a maioria das plantações são feitas aqui em espaldeira, como está essa aqui. Pessoal, só como exemplo, aqui é uma plantação de uma videira, de uma parreira enlatada. Você vê que a árvore ela cresce até uma determinada altura, e como ela é uma trepadeira, fazem esses amarrados de arame para que ela cresça aqui por cima. A gente está no final do inverno, então um período que a planta deu uma descansada, meio que dormiu. Ainda está, as folhas, na verdade, estão começando a brotar. E isso aqui é um exemplo de plantação enlatada, diferente daquela em espaldar que a gente viu, que é mais curta, né? Mais baixa. Para se fazer em espaldeira, você joga esses arames e a planta ela vai se agarrando por esses arames e fazendo o seu ciclo de vida normal, né? É importante também dizer que um detalhe quando vocês forem visitar alguma vinícola, como é que a gente enxerga mais ou menos a idade da videira? Pela grossura do caule. Quanto mais grosso for o caule, mais idosa é a videira. Então, quando a gente vê na garrafa aqueles vinhas velhas, que são vinhos mais especiais, mais nobres, e realmente o são, né? Porque quanto mais tempo a videira tem de vida, menor é a sua produção, só que maior é a sua qualidade, entendeu? Então é importante que a gente tenha essa noção, né? Isso aqui é uma videira, é uma linha de videiras relativamente jovem. Ela deve ter aí seus 5 anos, por aí, né? Porque os caules tendem a ser um pouco mais finos.
Então isso a gente dá para perceber na espessura do caule da videira. Outro detalhe muito importante, a gente está aqui no Brasil, e o Brasil geralmente tem o ciclo da planta rebatido com a Europa e outros lugares do mundo. A gente está entrando na primavera e a gente está entrando na fase de florada da árvore. Se você conseguir enxergar aqui, a Lúcia vai chegar um pouquinho mais perto. A gente está vendo aqui, ó, a planta agora vai entrar no ciclo de florada. Após essa florada, ela vai entrar no ciclo da frutificação, que aí realmente vão ter os cachos de uva, e aí começa o processo todo da uva nascer, da uva crescer. A gente entra até chegar ao verão, onde é o processo de maturação da uva, ou seja, onde tem a maior incidência solar, e com isso a gente entende que sol para a planta significa vida, significa fotossíntese. E um dos subsídios que a fotossíntese dá é a glicose para a fruta. Então, no momento certo, quando você tem a maior quantidade de sol, e aí a gente volta um pouquinho atrás para entender que a posição da videira é muito importante, se ela vai pegar o sol da manhã ou o sol da tarde, e aí a gente começa a entender um pouco um processo do terroir, por que determinado lugar você tem um tipo, às vezes lugares muito próximos dão vinhos completamente diferentes com a mesma uva. Então a gente começa a entender isso. Uma região muito próxima pode ter a insolação da tarde, outra região pode ter a insolação da manhã. Isso interfere muito na fruta, no nível de acidez, no nível de açúcar residual do bago, e aí fazem vinhos diferentes, obviamente. Então esse processo, esse plantio, a distância entre as árvores, a posição em relação ao sol, tudo isso interfere. A poda, o manejamento dessa árvore é muito importante na qualidade do vinho, até o momento da colheita. Quando se a colheita é feita manualmente, se a colheita é feita de dia, se a colheita é feita de noite, tudo isso é um diferencial e um cuidado que o produtor pode ter na hora da produção do vinho. Então, isso aqui foi só uma conversa rápida, muita informação que pode ser retirada daqui. A partir do momento que você visita um parreiral desse, você consegue entender como é que o produtor maneja o seu produto. É aqui que nasce e é aqui que vai levar a qualidade para dentro da garrafa. Já conversei com diversos enólogos e enólogos importantes, e todos eles são sempre unânimes a me falar que o que mexe na qualidade do vinho é a natureza, é a planta. Ou seja, todos eles me falam que quando o produto que entra na adega é ruim, não existe método que faça sair um vinho bom. Ou seja, uva quando vem de baixa qualidade, o vinho vai ser de baixa qualidade. Então tudo começa com uma boa qualidade de fruto, que começa aqui. Valeu, pessoal.